Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, o Senhor Deus teve misericórdia de nós. Enquanto nós ainda não conhecíamos ao Senhor, o Senhor, para nos salvar, enviou o seu Filho unigênito, Jesus, para este mundo com o formato de homem, para se encarregar de todo o pecado, a maldição que nós merecíamos receber. O nosso Senhor Jesus se encarregou disso tudo. E o Senhor morreu por nós, derramou o seu sangue precioso. E assim os nossos pecados foram lavados para sempre, para que nós não recebêssemos mais o castigo eterno diante do Senhor Deus. Agradecemos por nos salvar através da sua imensa graça. Através da graça do Senhor, nós todos que fomos salvos pelo Senhor, agora estamos reunidos diante do Senhor para a sua glória, para obedecermos à sua vontade, para assim podermos viver para o Senhor. Senhor, nós que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus para aprendermos a sua palavra. Estamos dentro desse rebanho santo que o Senhor Deus nos permitiu para estarmos em comunhão. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós. Que o Senhor Deus possa nos sustentar através da mão de graça. Que assim o Senhor, através da sua palavra, possa estar junto conosco nos fortalecendo. Que nós possamos viver como seus filhos, sem nenhuma vergonha. Senhor, através da sua imensa graça, através do seu amor, que o Senhor Deus possa nos permitir para que possamos evangelizar para várias pessoas, espíritos perdidos, para que assim possa se tornar uma grande glória diante do Senhor Deus. Senhor, nós que fomos remidos pelo sangue precioso do Senhor, nós estamos diante do Senhor Deus para servirmos, para todos nossos irmãos e irmãs. E nós, através do poder da palavra do Espírito Santo, que o Senhor Deus possa estar junto com eles. Senhor, nós estamos vivendo em um momento onde está cheio de perigo, caos e pecado. Que o nosso coração possa depender mais do Senhor Deus, e nós possamos viver através da sua palavra. Que o Senhor Deus nos permita a paz, a liberdade. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos servir ao Senhor. Para que todo o trabalho que o Senhor Deus nos permitiu, nós possamos nos encarregar. E que assim o Senhor Deus possa estar conosco. Senhor Deus, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Que assim o Senhor Deus possa nos manifestar a sua palavra, o que devemos aprender, e assim nós possamos compreender a sua palavra nesse tempo, sendo conduzido pelo Senhor. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá?
nós não aplaudimos no domingo, mas eu aplaudi automaticamente. Eu gostaria de continuar só ouvindo o louvor, mas não tem como, não é? Então, mas agradeço muito pela coral. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 9 ao 13, vamos ler todos juntos devagar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Então, continuamente, nós estamos aprendendo sobre a palavra de Mateus, capítulo 6, a oração que o Senhor Jesus ensinou. Estamos lendo a Bíblia todos juntos, estamos aprendendo. Vocês já decoraram, não é? Já conseguem memorizar essa palavra? A oração que o Senhor Jesus ensinou. Mas eu não estou dizendo só para memorizarem esta palavra. Não é um encantamento, não é para fazermos assim. Mas aqui tem os temas mais importantes que devemos pôr em oração, que é a oração exemplar que o Senhor Jesus nos ensinou. Uma pessoa que consegue orar corretamente, e ele consegue viver a vida de fé corretamente. Então, conforme o conteúdo que o Senhor Jesus nos ensinou, se nós conseguimos orar, esta oração com certeza o Senhor Jesus há de ouvir. Então, o Senhor Deus há de atender a nossas orações. Pai nosso que estás nos céus. Então, é o nosso Pai que estás nos céus, que há de ouvir a oração que nós estamos pedindo. E isso não é incrível? Não é a promessa do Senhor? E também podemos dizer que é o milagre de Deus. Então, se nós olharmos a oração do Senhor Jesus um a um, de pouco a pouco, de forma bem séria, é necessário que consigamos orar de forma bem detalhada. É por isso que estamos aprendendo esta palavra. Então, durante o tempo que se passou, nós estamos aprendendo sobre o nosso Deus, Pai que estás nos céus. Então, o Senhor Deus que estás nos céus é o Senhor Deus que governa sobre todas as coisas. Nós podemos dizer que o Pai nosso que estás nos céus, isso quer dizer que não é somente esse céu, mas o universo, o Senhor Deus, o Criador, está sobre todas as coisas, se tornou o nosso Pai. Como isso é algo incrível, não é? Então, o objetivo do Senhor Deus ter nos salvo do pecado é para nós sermos os seus filhos. Então, os pais amam os filhos, não é? Eles consideram os filhos as coisas mais preciosas do mundo. Então nós precisamos saber que o Senhor ele o considera de forma bem preciosa. Então nós somos os filhos de Deus, do Deus, o Criador. Então o Senhor Deus nos permitiu o poder de sermos os seus filhos. Se nós olharmos o filho do rei, é príncipe. Então, mas o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, então ele nos deu o poder de sermos seus filhos. Então nós precisamos pensar nisso de forma séria.
E isso não é somente uma história inventada, mas a verdade. O Senhor Deus, Ele nos permitiu a graça e se tornou nosso Pai. É o nosso Pai que nos ama e que nos protege. E é por isso, enquanto nós vivemos neste mundo, o Senhor Deus, Ele está conosco, Ele está nos ajudando. E isso, nós podemos dizer que é a herança eterna do Senhor Deus. É por isso que Romanos, capítulo 8, versículo 7, já diz que se nós somos filhos, somos herdeiros, somos co-herdeiros. Cristo. Nós somos herdeiros de Deus, herdeiros junto com Cristo. Nós somos aqueles que iremos receber a glória com o Senhor. Nós somos aqueles que temos a herança, somos co-herdeiros com Cristo. Então, a nossa identidade, como ela é surpreendente. Então, como é grandioso, realmente, esta promessa que Deus nos fez. A oração que o Senhor ele nos ensinou, palavra por palavra, devemos pensar detalhadamente com profundidade. Eu desejo que nós possamos orar assim. Então, aqui ele disse: santificado seja o teu nome. Então, o Senhor Deus, nós o chamamos de Pai Nosso. Então, nós precisamos santificar o nome desse Pai. Então, Senhor, santificado seja o teu nome. Não é somente por palavras, mas é através de toda a nossa vivência. A verdade que nós somos filhos de Deus, nós precisamos manifestar, precisamos dar glórias ao Deus Pai. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 10, já disse, realmente quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Seja comer, seja beber, seja fazer alguma outra coisa. Os cristãos que receberam a salvação precisam viver para a glória de Deus. O que não é para a glória de Deus é pecado. Como em Romanos capítulo 3, todos os homens pecaram, é por isso que todos estão destituídos da glória de Deus. O homem pecou e ele perdeu a glória de Deus. Então, o lugar onde você perde a glória eterna de Deus é o inferno. Então, o reino dos céus é o lugar onde nós vivemos para a eternidade, para a glória de Deus. Então, como filhos de Deus, nós vivemos uma vivência de darmos glórias a Deus. Como em Hebreus, capítulo 2, versículo 10. O Senhor Deus, Ele conduz muitos filhos. Então, na realidade, nós não éramos filhos de Deus. Só tinha um filho, que era o filho unigênito. Ele é o único filho, filho único de Deus. O Senhor Jesus, quando ele veio para este mundo, ele veio como filho único. Então, ainda não existe filho de Deus. Então, uma semente caindo na terra e morrendo pode dar luz a muitos filhos. Da mesma maneira, assim o Senhor Jesus, para dar luz a outros filhos de Deus. O Senhor Jesus, ele morreu. E o Senhor Jesus, capítulo 2, o Senhor, ele não se envergonhou de nos chamar irmãos. Então, o Senhor Pai, que foi santificado, e nós que fomos santificados, fomos todos justificados diante do Senhor Deus, somos filhos de Deus. O Senhor, ele não teve vergonha disso. O Senhor Jesus, ele está na mesma posição que Deus, ele é o Deus Criador. E é por isso que esse Deus Criador, depois que ele morreu e ressuscitou, somente muitos filhos de Deus nasceram para Deus. E é por isso que agora nós tivemos o Senhor Jesus, que não se envergonhou de nos chamar seus irmãos. Então, esse Senhor que é tão incrível, precioso, glorioso, agora está nos chamando de irmãos. Ele está nos chamando de irmãos, dizendo: vá até os meus irmãos, que é o meu Pai, o vosso Pai. Então, ele dizendo que ele haveria de subir para o Pai. Então, nós precisamos pensar nisso de que forma profunda.
Então, o Senhor Jesus já não é mais filho unigênito. Ele é filho primogênito. É por isso que em Hebreus também, o Senhor, quando ele vier para este mundo, ele virá realmente com vários para buscar muitos dos seus filhos, dos seus irmãos. Então, nós nos tornamos em filhos menores de Deus. Se nós olharmos em Hebreus, realmente nós podemos ver que os anjos não podem se tornar filhos de Deus. Então, os anjos que foram criados primeiro que os homens, eles são seres preciosos. Então, na Bíblia aparecem várias palavras sobre anjos. O anjo é aquele que tem grande poder logo depois de Deus. Então, tem muitos trabalhos que o Senhor Deus fez através dos seus anjos. Então, quando realmente memoriza a palavra da Bíblia, nós também sabemos que o Senhor Deus ele permitiu todas as coisas através dos anjos. A lei também foi dada através dos anjos. Muitos dos trabalhos que o Senhor ele faz através dos anjos para nós. É por isso que tem grande poder os anjos que cumprem a vontade de Deus. Então, os anjos têm poder, eles cumprem a obra, o plano de Deus. Os anjos que estão em todo lugar, eles, onde o Senhor Deus governa, eles estão ali. Então, nesse presente momento também, os anjos estão aqui. Só não estão visíveis aos nossos olhos. Mas para cada cristão, um a um, nós sabemos que nós temos realmente o nosso anjo da guarda. Então, nós todos, agora nós temos os filhos de Deus. Os anjos são enviados para servirem a esses filhos de Deus. Então, o anjo da guarda não é visível, não é? Deus é invisível, mas ele existe. Os anjos também são invisíveis e eles existem. Então, o Senhor ele já disse que não é para desconsiderar nenhum dos seus pequeninos, seus filhos, porque os anjos estão ali sempre na presença, porque são filhos de Deus ao receber a salvação. É por isso que o Senhor Deus ele enviou o anjo da guarda para todos eles. Então, se alguém realmente desprezar essa pessoa, então o anjo com certeza vai e conta para o Senhor. E se você fizer bem, com certeza, os anjos vão dizer: Senhor, seu filho é incrível, ele realmente fez muito bem. Se você fizer errado também, com certeza ele há de contar. Com certeza os anjos devem dizer: Senhor, que pena por o Senhor ter um filho como este. Mas esta é a verdade. Todas as coisas são notificadas para Deus. Então, existem muitas palavras assim na Bíblia. Então, mas um anjo não tem como se tornar filho de Deus. Então, existe um anjo que pecou contra Deus. Esse anjo, quando se corrompe, acabou, não tem volta. Quando o anjo ele peca, o Senhor Jesus não vai morrer por eles. Então, 1/3 dos anjos foram junto com Lúcifer e eles fizeram a grande revolta contra Deus. E isso nós sabemos que é Satanás, o diabo. E é por isso que na palavra de Mateus, capítulo 25, o diabo e seus anjos. Quer dizer que o Senhor já preparou o inferno para eles. Então, Lúcifer, que é o diabo. E todos os anjos que foram expulsos com ele. 1/3 dos anjos. Então, para todos esses anjos, o Senhor Deus ele preparou o inferno para eles. Então, aparecem várias palavras sobre os céus. Então, quando falam realmente dezenas de milhares e dezenas de milhares, quer dizer que são muitos, não é? Quer dizer que chega a milhões, até bilhões. Então, nós podemos ver que esse é o trabalho de Deus que se manifesta. Então, quando nós fomos para o reino de Deus, os anjos realmente irão nos servir, nos receber. Então, nós todos, junto com o Senhor Deus, com o seu poder, com a sua glória, nós estaremos louvando. Então, hoje o louvor do coral realmente diz sobre os soldados da cruz, não é? O exército da cruz. Então, realmente foi bem um grande clamor que nós ouvimos esse louvor. Da mesma maneira, realmente
junto com todos os anjos, imaginem eles louvando para nós, todos eles fazendo um grande coral imenso. E é por isso que eles não receberam a salvação como nós. Então, mas realmente eles estarão louvando junto com nós. E assim irão servir ao Senhor, o Deus Criador, santificando o nome do Pai, o Criador. Então, se nós fizermos bem, com certeza nós podemos dar glórias ao Senhor Deus. E se nós não fizermos bem, com certeza isso vai se tornar um grande prejuízo ou vergonha para Deus. Então, é por isso que se nós olharmos para os judeus gostavam de se chamar, de se autodeclararem filhos de Deus, povo eleito de Deus. Mas eles, por pecarem, realmente eles sujaram o nome de Deus. Quer dizer que através deles o nome de Deus é blasfemado, é profanado. Então é por isso que se nós olharmos a palavra de Ezequiel também, o povo de Israel, eles realmente negaram o Senhor Jesus e é por isso que eles foram espalhados por todo o mundo. E depois o Senhor os disse que haveria os de ajuntar novamente na terra de Israel. E depois de 2000 anos, esse povo realmente conseguiu se retornar para esse povo. É porque o Senhor Deus teve misericórdia deles? Queria que eles voltassem para a sua terra por causa da misericórdia? Não. É porque em Israel tem o nome de Deus. É através deles, o nome de Deus que foi sujo, agora realmente o Senhor há de restaurar. Muitas pessoas podem dizer, nossa, como o povo de Deus se tornou assim? Nossa, por que aquela terra se tornou assolada? Então eles vão perguntar, nossa, acho que Deus está morto? Então quer dizer que através de Israel o nome de Deus ficou sujo. Então Israel, por ter negado ao Senhor Jesus, realmente eles se tornaram realmente bem trágicos em seu resultado de vida, mas o Senhor Deus os restaurou como se fosse um milagre para mostrar que Ele está vivo. E muitas pessoas puderam ver, nossa, realmente em Israel existe Deus. O Deus de Israel está vivo. Então esse é o plano de Deus. Então se você desobedecer, você vai para a perdição. Então se você ouve a promessa do Senhor Deus há de restaurar essa promessa por completo. Tudo isso significa que Deus está por trás de todas as coisas. O Senhor Deus restaura por conta do seu nome. Mas em Israel ainda, muitas pessoas, eles realmente acham que o Senhor Jesus, que foi crucificado na cruz, realmente não é o Messias. Mas a palavra do hebraico é Messias, em grego Jesus. Eles não sabem que esse Messias Jesus, o Redentor, era aquele que eles crucificaram. Eu fui para Israel 3 vezes para pregar. E lá tem pessoas que acreditam no Senhor Jesus, mas é a minoria. Então, eles dizem que creem em Deus, mas não creem em Jesus. Eles creem no Antigo Testamento, mas chamam o Novo Testamento de heresia. Eles até agora estão esperando somente no Messias que virá como rei. Nós sabemos que os anjos não têm como se tornar o filho de Deus. Então nós vemos que ainda muitas pessoas não creem no Senhor Deus, mas nós cremos que o Senhor Jesus ele nos remiu, nós nos tornamos em filhos de Deus, e agora nós precisamos glorificar, santificar esse nome do Senhor Deus. Como? Através de toda a nossa obra, através de todo o nosso coração. Nós precisamos saber que Deus está conosco. Precisamos santificar esse nome do Senhor. É por isso que na palavra de Êxodo, capítulo 20 também, realmente na segunda palavra, então, realmente aqueles que são filhos de Deus, que se dizem filhos de Deus, se eles utilizam o nome de Deus de forma errada, realmente leviana, com certeza isso é um problema. E isso é um grande pecado para com Deus. Então, quando nós vemos na palavra, realmente a Bíblia, não é? Quando eles fizeram a cópia da Bíblia, quando eles realmente transcreviam a Bíblia, quando havia o nome Jeová, eles tomavam banho, depois eles continuavam escrevendo novamente. Então, quando aparecia o nome do Senhor Deus. É por isso que o nome Jeová era um nome realmente que eles tinham realmente um grande medo.
Algumas pessoas, elas chamam o nome de Deus de qualquer jeito. Então, os americanos, eles vão para a Coreia, eu vi eles xingando. E qual era o xingamento que eles faziam? Era o xingamento que tem o nome de Jesus. Eles falavam, vai, seja crucificado. É um jeito de amaldiçoar. Isso não é um nome que deveria ser dito assim. É um Jesus que morreu na cruz por eles, mas eles chamam e utilizam de qualquer jeito. E não podemos ser assim, não é? Então, mesmo que nós não façamos um pecado como estes, mas pode ser que nós cometemos algum erro. Nós podemos ver o povo de Israel que eles cometeram pecado diante do Senhor Deus. Então, através do pecado deles, eles dizem que receberam a condução de Deus, são povo de Deus, adoram serem chamados filhos de Deus, mas realmente, com certeza, quando olharem para nossas vidas, com certeza podem dizer: nossa, olha só, eles ali estão sujando o nome de Deus. Não podemos ser assim. Nós precisamos santificar o nome de Deus. Então, através dessa oração que o Senhor nos ensinou, apliquem na vida de vocês. Não fiquem só na decoração, realmente achando que é só para memorizar como se fosse um encantamento. Não, precisamos pensar com profundidade. Será que eu estou realmente santificando o nome de Deus ou estou blasfemando esse nome de Deus? Então, esse nome do Senhor Deus agora precisa ser glorificado. Então, precisa chegar, o reino de Deus precisa ser cumprido na nossa terra. Então, nós todos agora somos o povo de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus está na nossa terra. Então, o reino de Deus está conosco. Então, nós todos, realmente, quando vemos ao Senhor, o reino do Senhor Deus, realmente será que está lá longe ou ele já chegou no meu coração? Porque diz: venha o teu reino. Será que o reino de Deus está lá nos céus ou está dentro do meu coração? Se existe um pequeno reino dos céus dentro do meu coração, existe um grande céus lá fora, não é? Da mesma maneira, se existe o grande reino dos céus lá fora, que é a sede, existe o quê? Várias outras centrais, regionais, não é? Então, que se está dentro de nós. Então, se nós olharmos em Romanos capítulo 14 também, versículo 17, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Então, não é comida e bebida de nós nos agradamos e gostamos dessas coisas, mas é toda a paz que nós temos dentro do Senhor Deus, porque nós somos justificados diante do Senhor Deus. Então, nós temos a justificação dentro de nós, nós temos a paz e nós temos a felicidade, a alegria dentro de nós. Isso significa cumprir o reino de Deus. Então, esse é o sinal para podermos entrar no reino de Deus. Então, realmente já disse: venha o teu reino. Então, quando outros espíritos recebem a salvação, quer dizer que o reino de Deus está sendo expandido. Se nós olharmos em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 também. Então, o Senhor ele nos remiu através do seu sangue, e agora ele, que é primogênito entre os mortos príncipes dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou nossos pecados. Quer dizer e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Quer dizer que nós somos esse reino glorioso do Senhor, Deus Santo do Senhor. Quer dizer que nós todos agora estamos expandindo o reino de Deus por recebermos a salvação. Então pensem bem nisso. Pensem profundamente sobre uma coisa dessas. Então o que nós aprendemos, nós estamos somente revisando, entenderam? Então venha o teu reino. Então seja a tua vontade assim na terra como no céu. Quer dizer que a vontade de Deus, o plano de Deus, quer dizer que o reino do Senhor Deus cumprido dentro das pessoas que receberam a salvação. Quer dizer que assim como toda a vontade do Senhor Deus é decidida no reino dos céus, assim como nós temos toda uma arquitetura que é completa, então como que nós podemos fazer uma coisa dessas? Realmente na terra o Senhor há de cumprir. Quer dizer que o Senhor ele está junto dos santos. É por isso que ele cumpre. E é por isso que nós devemos cumprir essa vontade do Senhor Deus. Se nós olharmos em Tiago capítulo 4 também, então se for a vontade de Deus, nós vivemos. Se não for a vontade de Deus, nós morremos.
Se for a vontade de Deus, o que quer que seja, nós, se querer, mesmo que nós, se for a vontade de Deus, nós devemos fazer. Se não for a vontade de Deus, mesmo que queiramos fazer, não devemos fazer. Então, uma pessoa que consegue aplicar esse Pai Nosso em sua vivência, nós podemos dizer que se torna um cristão que é normal. Se não se torna um cristão normal, não adianta fazer a oração que o Senhor Jesus ensinou, porque isso se torna uma mentira. Como em Salmos 17, versículo 1, o Senhor ouça a minha honestidade. Então, a minha oração que sai dos meus lábios sem mentiras, ouça, por favor. O Senhor, Ele não ouve essas orações de mentira, Ele ouve as orações que saem do coração. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós obedecemos à vontade do Senhor Deus, essa palavra do Senhor Deus, ele se cumpre dentro da nossa vivência. É por isso que o Senhor Jesus, como em João capítulo 6, ele já disse: Eu vim para essa terra não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Pai, aquele que me enviou. Então, o Senhor Jesus, ele veio para este mundo para fazer a vontade de Deus. E ele ressuscitou conforme a vontade de Deus. Toda a vivência do Senhor, realmente ele diz: Senhor, Pai, não faça conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. Nós que agora recebemos a salvação, nos tornamos filhos do Senhor Deus. Então, nós, através de toda a nossa vivência, nós precisamos cumprir essa vontade de Deus. Então, conforme a minha vontade, conforme o meu pensamento que eu devo viver, eu vivo conforme o meu coração? Não, eu preciso viver conforme a vontade de Deus. Pai, que não seja conforme a tua vontade, mas seja feita a tua vontade. Então, nós precisamos orar assim em verdade. Então, para fazer a vontade de Deus, eu estou respirando, meu coração está batendo. Eu estou vivendo nessa terra para isto. Então, eu não vivo nessa terra para viver do jeito que eu quero. O apóstolo Paulo já disse, realmente, se eu desejo viver para o Senhor, também é necessário que eu morra para o Senhor. Então, realmente, nós precisamos nos esforçar para nos tornarmos aqueles que agradam ao Senhor. Então, qual é a santa, boa vontade de Deus? Nós precisamos aprender a discernir, como em Romanos capítulo 12, versículo 2. Através da palavra, nós sabemos qual é a vontade do Senhor Deus, qual é a santa vontade de Deus, não é? Então, nós aprendemos a discernir essa palavra de Deus, nós começamos a viver uma vivência conforme é a palavra de Deus. E isso nos tornamos em um sacrifício vivo. Isso é o verdadeiro cristão. Este é o verdadeiro cristão. Não é somente por palavras. Então, por palavras podem dizer, qualquer um dizer, eu sou cristão. Mas se a vivência não for assim, é mentira. Não é mesmo? Então, isso é hipocrisia. Então, o Filho de Deus é Filho de Deus. Mas precisa ver se está fazendo o que agrada a Deus. Será que você está entristecendo a Deus? Será que estou blasfemando o nome de Deus? Então, pode ser que seja assim, não é? Então, tem filhos que agradam ao pai, não é? Tem filhos que trazem vergonha para o pai. Então, realmente, um pai que tem essa felicidade por conta de seu filho, como deve ser tão bom, não é? Ele deve se sentir orgulhoso de seu filho. Então, nós precisamos nos tornar em filhos e deixemos ao nosso pai orgulhoso. Então, viver ou morrer. Então, se for a vontade de Deus, nós realmente fazemos tudo. Nós precisamos ter esse coração, precisamos viver desse jeito diante de Deus. E é por isso, em Filipenses capítulo 2, versículo 13 também, realmente o Senhor Deus que opera em nós, quer dizer que o Espírito Santo que veio dentro de nós, e agora ele nos faz compreender essa palavra de Deus. E agora ele estando dentro de nós, realmente ele opera dentro de nós. Então é o Senhor Deus que opera dentro de nós, faz a sua vontade dentro de nós. Então nós fazemos essa vontade do Senhor Deus e assim nós temos esperanças para fazermos. Então a Bíblia, nós compreendemos essa graça do Senhor Deus, a vontade do Senhor Deus, e temos esse coração de querer fazer a vontade de Deus.
Não fazemos isso de forma forçada, mas fazemos isso com esperança. Então nós recebemos a esperança de fazermos esse trabalho e assim recebemos a força para fazermos esse trabalho. Então assim o Senhor que nos faz trabalhar com as esperanças no Senhor. Então nós agora temos a mudança de nossos corações e nossa vida. Nós vivemos essa vivência diante do Senhor Deus. Então no Monte da Transfiguração, nós vimos o formato do Senhor Jesus que foi transformado de forma gloriosa. Pedro, João e Tiago estavam naquele lugar. Assim ouviram a voz dos céus e dizia: Este é o meu filho amado a quem me comprazo. A vós ouvis a palavra dele. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus, quando ele foi batizado e subiu do rio Jordão, a voz do Pai ouviu-se novamente dos céus, dizendo: Este é o meu filho amado, com a quem me comprazo. Quer dizer que o Senhor Jesus é o filho amado de Deus, é aquele que traz alegria ao Senhor. Então não é mais necessário palavras assim para o Senhor Jesus. Agora, por que o Senhor está dizendo essas palavras? É para nós. Então nós agora nos tornamos em filhos amados do Senhor Deus. Nós somos aqueles que precisamos agradar ao Pai. Como em João capítulo 8, nós todos vemos que o nosso Pai, realmente nós agradamos a vida dele. E é por isso que o Senhor Deus ele não nos deixou sozinhos. Então, quando nós agradamos ao Senhor Deus, o Senhor sempre está conosco. E é por isso, em Hebreus capítulo 11, realmente diz Enoque, pela fé, realmente não morreu e ele subiu aos céus. Quer dizer que antes de ele subir, ele recebeu o testemunho de ser chamado realmente aquele que agradou a Deus. Então, enquanto nós estamos vivendo nessa terra, nós precisamos receber esse testemunho de que nós agradamos a Deus. Então, Abel também. Ele recebeu o testemunho de que agradara a Deus. Então, ele fez a vontade de Deus, ele viveu conforme a vontade que agrada a Deus. Então, realmente o Senhor Deus, ele dá todas as coisas boas para aquele que agrada a sua vida. Então, é desse jeito que o Senhor Deus, ele trabalha. Não é pelo nosso jeito, não é pela minha própria vontade. Isso tudo vai de forma errada. Então, tudo acaba desse jeito. É por isso que nós, quer vivamos, realmente se é viver ou morrer, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Então, todas as coisas, o Senhor Deus, ele vai nos permitir. E é por isso que essa oração que o Senhor, ele nos ensinou, nós devemos realmente tentar todos os dias. Pensem realmente de forma profunda, cada palavra. É uma oração que nós fazemos para o Deus Pai. E assim, então nós aprendemos várias palavras hoje. Então, se nós olharmos, realmente ele diz, nos dá o pão cada dia. É uma palavra bem simples, não é? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, Senhor, agradeço por essa comida que o Senhor Deus me permitiu. Eu vou comer muito bem, obrigado, amém. É bem simples, não é? Mas quando eu aprendi essa palavra, eu vi que essa palavra não era algo simples dentro dessa única palavra da Bíblia. Realmente existem muitos significados aqui dentro. Então, Senhor Deus, nos permita realmente a comida, realmente de todo o nosso dia, não é? E nós precisamos de comida de todos os dias, não é? Para vivermos aqui, para vivermos nessa terra, é algo que é extremamente necessário. Não é somente comida, mas todas as coisas que nós necessitamos. O Senhor Deus, ele nos permite. Então, Senhor Deus, nos permita a comida. Então, mas, se nós olharmos em Mateus capítulo 6, realmente nós pedimos, Pai, realmente nos dê a comida para nós, pão nosso de cada dia.
Então, nós começamos a pensar, é a comida que o Senhor Deus, que nós precisamos, o Senhor Deus, ele já sabe. Para que eu vou orar? Deus vai me permitir essa comida, não é? Mas esta oração não é o pão, não é a comida carnal, mas é a oração espiritual. Foi assim que eu aprendi. E eu pensei desse jeito. Isso não está errado, mas também não está certo. Esta palavra, assim como diz, é a comida que nós necessitamos carnalmente. É o pão nosso de cada dia. Nós, para podermos viver a vida de fé de forma correta, com certeza nós precisamos da comida de cada dia. Nos é necessária essa comida. E nós podemos ver Jó. Ele mesmo já disse que ele desejava realmente mais a palavra de Deus do que a comida realmente de todo dia, o pão dele. Olhamos em Amós também. Nós podemos ver muitas pessoas que estavam buscando a palavra de Deus. Então, eles não buscavam ao Senhor Deus, eles não estavam com fome, porque realmente eles não tinham pão. Mas a fome que ali dizia era a fome porque não buscavam a palavra de Deus. Nós agora, hoje em dia, estamos aprendendo a palavra de Deus. Realmente não tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia como nós. E se frequentaram a nossa igreja por alguns anos, só tem muitos pastores lá fora que não sabem a Bíblia, mas os nossos irmãos aqui sabem muito mais a Bíblia do que essas pessoas. Então, se nós começamos a falar a palavra da Bíblia para essas pessoas, realmente nós nos tornamos em doutores da Bíblia. Então, eles ensinam, mas eles não ensinam realmente com nada, porque não falta a espiga ali dentro. Na hora de falar, todos falam muito bem. Seja ciência, seja filosofia, fala isso, fala aquilo, chama isso e aquilo, mas não tem nada. Quando perguntamos algo mais importante, não sabem responder. Por quê? Não conseguiram compreender verdadeiramente. E é por isso que, na realidade, realmente não conseguiram ouvir a palavra de Deus. E é por isso que, na realidade, nós também, sem precisarmos orar pedindo pão de todo dia, mas também precisamos pedir, não é? Então, nós estamos louvando, estamos aprendendo, falamos da Bíblia, falamos da palavra, seja no sábado, no domingo. Realmente, nós sempre estamos cheios da palavra. Mas agora, essa palavra é espiritual para nossas vidas. O Senhor Jesus, quando foi tentado, o Senhor Jesus, quando estava com 40 dias passando fome, o diabo disse: Nossa, você é o Filho de Deus, é só transformar isso em pães. Mas o que o Senhor Jesus disse? Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra as pessoas vão e confundem, dizendo: Nossa, não é só pão, nós precisamos comer da palavra. É verdade, mas a palavra do Senhor Jesus ali é um pouco diferente. O Senhor Jesus é porque ele não conhece a palavra de Deus e ele está dizendo, precisamos compreender a palavra de Deus e precisamos aprender mais. Não, não é isso. O Senhor Jesus é o próprio verbo que se fez carne. É por isso que Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então isso quer dizer que o homem não vive somente comendo de comida, mas precisa aprender a palavra. É isso? Não, não é somente esse significado. Quer dizer que o mais importante é você viver o que? Obedecendo a palavra de Deus. É por isso que na palavra, quando o Senhor Jesus ele passou por Samaria também, ele estava com fome, cansado, com sede. Os discípulos foram para a aldeia para comprarem comida. Levaram para o Senhor Jesus, dizendo, Rabi, coma. O Senhor Jesus disse,
eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Tá? A minha comida é fazer a vontade de Deus que me enviou. Então, eu cumprir essa vontade de Deus é a minha comida. Então, essa mulher samaritana, depois que estava cheia do pecado, ouvindo essa palavra, ela trouxe várias pessoas de Samaria, dizendo: venham e vejam, se este não é o Cristo. Então, as pessoas de Samaria começaram a olhar e falar: nossa, aconteceu alguma coisa incrível ali. Começaram a seguir a mulher. O Senhor Jesus pregou a palavra para que eles pudessem receber a salvação. E isso é algo que o Senhor Jesus está mais ocupado para fazer do que é comer. Então, o Senhor Jesus ele está com fome, cansado, com sede, mas a vontade, a comida de Deus é fazer a vontade daquele que o enviou. Então, isso é algo mais precioso do que a comida realmente do dia que eu preciso. Da mesma maneira, claro, quando nós estivermos com fome, mesmo que eu veja algo bonito, eu não vou estar com a sanidade, não é? Porque eu vou estar esfomeado. Pensa bem, quando você está com fome, você só pensa em comer. Não adianta mostrar algo divertido, algo legal. Você não tem interesse nenhum. Primeira coisa, você quer encher a barriga. Então você quer resolver a sede. E assim você tem essa alegria. Então, mas nós podemos ver o Senhor Jesus, que ele passando fome durante 40 dias. Realmente a vontade do Senhor Jesus é fazer a vontade do Pai. Então a comida do que os discípulos haviam trago para o Senhor Jesus disse: a minha comida é outra. É fazer a vontade daquele que me enviou. É cumprir essa vontade do Senhor Deus. As pessoas de Samaria estão ouvindo. O Senhor precisa pregar o evangelho para eles, para que eles recebam a salvação. É algo mais urgente do que essa comida. Então, fazer a vontade daquele que me enviou. Então, pregando o evangelho para as pessoas de Samaria, para que eles recebessem a salvação, é algo mais importante do que a comida de agora. Então, é por isso que nós, quando estamos com um pouquinho de fome, nós já procuramos a comida. Então, isso não está errado. Então, mas com uma pessoa que está com fome procurando comida, uma pessoa com sede procurando água, da mesma maneira, nós precisamos buscar algo que é do Senhor. E é por isso que o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, realmente, nós precisamos amar, buscar mais essa comida espiritual do que a carnal. Então, eu estou com fome. Primeiramente, o que eu preciso fazer é que o objetivo da minha vida agora, estar viva nessa terra, é fazer a vontade de Deus. Não é para cumprir a minha própria vontade. Eu vivo nessa terra para fazer a vontade do Senhor. Esse é o coração do Senhor Jesus. Esse é o coração que o Espírito Santo nos permite. E é por isso que nos dá o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Então, ele dizer para orar desse jeito. Então, você tem uma comida para uma semana, não para um mês inteiro. Está cheio. Mas abrindo na geladeira está cheio de comida, tudo para comer. Tomás está orando, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, me dá a comida de hoje. Então o Senhor ele vai dizer, tá bom, coma toda a comida que você tem hoje, tá bom? Ele vai dizer, Senhor, não, por favor, me dê mais um prazo de um mês, por favor. Porque se eu comer tudo de uma vez, eu vou morrer. Vou explodir, não é? O que é para fazer? Ou será que eu preciso acabar com toda a comida e depois orar pedindo comida de hoje? Então, antes era um problema, era algo confuso. Mas quando eu estava em Jeju-do pregando o evangelho, quando eu estava aprendendo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e depois eu percebi, nossa, conforme esta palavra é a comida da carne. É a comida da carne todos os dias. O povo de Israel saíram do Egito, enquanto eles estavam indo para a terra de Canaã.
O que eles podiam fazer? Eles não podiam fazer nada. Então, todos os dias eles tinham maná. Então, maná descia como se fosse o orvalho. É como se fosse pedaços de pães que vão descendo dos céus. E você pode cozinhar diversas coisas com isso. Quer dizer, como se fosse um biscoito, não é? As pessoas começam a pensar, será que é tão bom como se fosse um salgadinho que tem na Coreia? Então, realmente, todos os dias pela manhã, eles recebiam. E algumas pessoas, quando trazia demais, é a comida de um dia. E outra pessoa foi tarde e pegou um pouco, mas também é a comida de hoje. E depois acontece o quê? Desaparece. Então não adianta. Uma pessoa que vá colher muito, outra pessoa que colha pouco, quando passa o dia, acaba. Maná desaparece. E no sábado não pode trabalhar, então não desce. Então o Senhor ele dava em dobro. Então pense bem, se eles pegam e juntam o dobro para tentarem guardar, mas o que acontece? Tudo desaparece, os insetos comem e acaba. Não tem como guardar para o próximo dia. Então todos os dias desce. Mas no sétimo dia, no sábado, o Senhor disse para não colher. O Senhor não permite para eles. Então, mas no sábado, o Senhor Deus permite em dobro para eles colherem maná. E no sábado não apodrece. Então, isso é algo incrível, não é? Tem um significado incrível nisso. Então tem um significado do nosso espírito receber a salvação também. Então tudo isso é preparado diante do Senhor Deus. Quer dizer que é o pão da vida que não apodrece. Então o povo de Israel, todos os dias eles recebiam maná que descia dos céus. Nós podemos ver as codornas também. Vocês sabem, não é? Um passarinho pequeno. Então é um pouquinho maior do que o pardal. Então nós chamamos de codorna. Então eles ficaram pedindo carne e o Senhor permitiu tanta carne até que ficasse assim repugnante o cheiro no nariz. E eles pediam água. Onde tem água? Quando rachava as rochas, saía água. Tudo isso é pela milagre do Senhor Deus. De dia é a nuvem, de noite é o tornado, de fogo, a coluna de fogo. Então, na nossa vida de fé agora, no presente momento, nós não estamos vivendo no deserto. Mas todos os dias nós recebemos essa graça do Senhor Deus. O que eu descobri em cada momento, então, mesmo que eu tenha comida, eu preciso orar diante do Senhor Deus pedindo a comida, o pão do dia. Por quê? Isso é viver todos os dias dependendo do Senhor. Viver conforme a ajuda do Senhor. Isso mostra a disciplina do coração. Então, Senhor, a comida de hoje foi o Senhor que permitiu. Se o Senhor não permitiu, o que acontece? Então, toda a comida que nós comemos, todas as coisas que nós temos, foi dado pelo Senhor Deus. Assim como um agricultor, ele foi no campo, plantou, cultivou e colhendo o que ele havia plantado, leva para a fábrica dele, processa, transforma em tudo em um arroz descascado para poder vender, ou pescadores que vão no mar e pescam, passa por diversos centros de logística e trazem o peixe até nós. Então, seja a agricultura, seja a aquicultura, o que significa tudo isso? Tudo isso é o Senhor Deus que permite. Então, qual seja o trabalho do agricultor, qual seja o trabalho do pescador,
Como é que vai fazer se o Senhor Deus não permite o sol? Do que adianta o pescador estar pescando se o Senhor Deus não permite o peixe para ele? Se o Senhor Deus não mantém os peixes? Como é que esse homem pode pegar um peixe? Se nós pensarmos, tudo foi dado pelo Senhor Deus. É por isso que tudo foi dado pelo Senhor Deus. O Senhor Jesus, quando fez o pão, o homem, para fazer o pão, ele precisa cultivar, depois precisa quebrar todo o trigo para fazer a farinha, mas o Senhor fez o pão na hora. Então, com a marmita de uma criança, o Senhor alimentou mais de 5.000. Então, o Senhor Deus não precisa, o Senhor Jesus não precisa de nada disso. Ele é o Criador. Então, nós agora somos pessoas que vivemos conforme com o que o Senhor Deus ele nos dá. É por isso que todos os dias nós devemos viver uma vida onde dependemos do Senhor. Senhor, eu agradeço pelo Senhor Deus ter permitido a comida de hoje também. Seja comida de um ano, de um mês, eu esteja tudo guardado, eu preciso agradecer ao Senhor. Então, se nós olharmos em Naum, capítulo 1, versículo 7, o Senhor, ele sabe quem depende dele. O Senhor conhece aquele que depende do Senhor. Então, nós recebemos a salvação, é graça de Deus. Como em Atos, capítulo 17, aquele que criou todas as coisas é o Senhor Deus. Nós vivemos realmente dependendo da força dele. Então, o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, nós dependemos desse Senhor. Então, tudo está respirando, tudo está se mantendo, tudo tem a comida, porque o Senhor, ele nos mantém. Então, toda a nossa vida é dentro da graça de Deus. Se nós pararmos de respirar por 10 minutos, nós morremos. Foi dado pelo Senhor Deus. Eu só agradeço quando estou comendo, eu só agradeço quando eu estou comendo uma comida boa. Não, eu preciso agradecer, respirar e agradecer. Senhor, obrigado, obrigado. 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 É desse jeito. Então, uma pessoa disse que ela vai e toma um gole de água e olha para o céu. Toma outro gole de água e só para o céu. Vai ficar agradecendo ao Senhor. Claro que nós agradecemos ao Senhor Deus por toda esta água, por tudo que Ele nos permitiu. Mas nós precisamos agradecer em tudo, em todas as coisas. Então, nós não somente oramos diante do Senhor Deus, mas em todas as coisas que o Senhor Deus nos permitiu, nós agradecemos ao Senhor, sempre agradecendo com o que já temos também. Então, isso é muito importante. Então, nós pedimos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, o pão nosso de cada dia. É nosso, não é só meu. Se não olhar nessa oração, ele disse, não é meu Pai, mas é Pai nosso. São muitos irmãos e irmãs que chamam por este Pai. Então, nos dá o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Quer dizer que isso é um coletivo. Não é só eu comer bem e viver bem, não é mesmo? O que eu preciso fazer? Então, existe algo que o Senhor Deus ele me permitiu e eu preciso compartilhar com os que não têm. Se nós olharmos em Tiago, depois de Hebreus, nós temos Tiago. Tiago, capítulo 2. Versículo 15. Versículo 15. Em 16, eu irei ler. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, o irmão ou a irmã, vamos pensar, eles não têm a comida do dia. O que devemos fazer?
Então, Senhor, a minha comida realmente me deu o pão, agradeço pelo pão que me deu hoje e agradecer e acabar? Não. Para aqueles que não têm o pão do dia. Se existe algum irmão nessa dificuldade, Senhor, eu preciso compartilhar o que eu tenho. O Senhor Deus, Ele nos permitiu a comida do dia. Não é só eu que vou comer disto. Eu preciso compartilhar, mas não compartilho, eu só digo, vá em paz. Não tem nem o que cobrir, não consegue nem se esquentar. Então diz, vai se esquentar. Essa pessoa nem tem o que comer e eu falo, vai se alimentar. Eu nem dou algo que ele possa utilizar, que possa suprir as suas necessidades, e eu falo só isso, e não adianta. É por isso que versículo 17, assim também a fé, se não tiverem as obras, é morta em si mesma. Então precisa se manifestar em obras. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu preciso olhar ao nosso redor. Será que os irmãos e irmãs estão comendo bem? Se nós olharmos em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 3, capítulo 3. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Versículo 16, vamos ler todos juntos. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, o Senhor Deus, Ele deu a sua vida por nós. E é por isso que Ele nos salvou. E assim nós conhecemos o amor, não é? E é por isso que nós agora precisamos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, nós precisamos amar os irmãos. Quanto que eu devo amar os irmãos? Assim como eu vos tenho amado, o Senhor Jesus, Ele deu a sua vida por nós. Da mesma maneira, quanto é que nós devemos amar os irmãos? Nós devemos amar os irmãos dando a nossa vida. Nós precisamos entregar a nossa vida. Então, eu preciso amar a ponto de entregar a minha vida. Então, não tem muitas ocasiões onde eu vou dar a minha vida pelo irmão, não é? Vamos pensar, o irmão cai dentro da água. Mesmo que eu morra, eu preciso resgatar aquele irmão. Então, é esse ponto que precisa ter o coração de amar o irmão. E é por isso que nós agora, é lógico que devemos morrer pelos irmãos. Então, se nós somos pessoas que realmente compreendemos esse amor do Senhor Deus, então nós precisamos dar a nossa vida pelos irmãos. Se nós lemos o versículo 17 todos juntos, quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Então, quem tendo esses bens deste mundo? Então, eu tenho todas essas coisas, eu vejo o irmão que está necessitado, eu preciso ajudá-lo. Eu preciso dar a minha vida por ele, mas eu não consigo ajudá-lo nessa dificuldade. Então, se eu posso dar a vida pelo irmão, não consigo nem ajudar nisso, será que eu realmente vou conseguir dar a vida? Não tem como. Então, realmente, eu vendo o irmão que está necessitado. Eu tenho o coração de querer ajudá-lo, porque tenho o amor. Mas o que está me impedindo? É a carne que me impede. A carne fala, mas você podia guardar para você. Você precisa usar nisso e naquilo. E cria um coração duro. Um coração duro de não querer ajudar. E é por isso que em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, também já disse que o desejo da carne, ele vai contra o espírito. Então, o espírito ele fala, você precisa ajudar o irmão, você tem força, ajude-o, diz no versículo 17. Ajude o seu irmão, precisa dar a sua vida. Então, esse é o coração que o Senhor ele nos dá. Mas a carne faz o contrário, se opõe. A carne opõe, vai contra o espírito.
Dizendo, você vai ajudar nisso e você acha que essa pessoa vai ficar satisfeita? Será que isso vai ajudar? Não, essa pessoa deve ser pobre porque ela não fez nada certo. Pra que eu vou ajudar essa pessoa? Fala isso e aquilo. E não quer ajudar. Então isso é totalmente a carne de que não quer ajudá-lo. Então esse coração duro, seco, esse coração individualista. Então o amor, ele já disse que não busca o seu próprio proveito, mas você precisa o quê? Pelo Espírito vencê-lo. Mas, se você parar, então esse coração de querer ajudar o irmão, a carne está impedindo. E não somente nisto. Dentro da igreja também. Da outra vez, na Filipinas, teve a tempestade, teve a inundação, até o teto, o telhado do centro de retiro saiu voando, a água entrou por todas as construções, teve essa grande catástrofe. E a nossa igreja toda se juntou para realmente fazer o dízimo, fez o bazar para ajudar em Filipinas. E eles ficaram muito, muito agradecidos. Consertaram tudo. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Entre as igrejas, nós precisamos nos ajudar. Individualmente, nós precisamos ajudar uns aos outros. Se eu quero ajudar, eu preciso ajudar com algo que é meu. E é por isso, se nós impedimos o coração de querer ajudar, como é que o amor de Deus habita nele? Então, amor tem amor, mas se você impedir, quer dizer que cada momento mais o amor vai diminuindo, vai se secando. Então, num poço também, você só consegue receber uma nova água quando você retira a água que já está ali. Se você deixa aquela água parada, ela vai apodrecer. Se olharmos em Lucas capítulo 6, versículo 38, diz: pedir, dar-se-vos-á. Então, realmente, o Senhor irá dar em abundância. Então, se eu tenho algo e eu dou para o irmão, se eu dou para alguém que está necessitado, o Senhor Deus vai me permitir. Então, ele disse para dar, então o Senhor Deus ele irá dar. Então, balançando, apertando. Então, se nós olhamos antigamente o saco de arroz, as pessoas balançavam o saco, então vai entrando, aí apertam mais ainda para abundar. Está cheia. É para dar e abraçar aquela pessoa. Dar nos seus braços. Em Lucas capítulo 6, versículo 38, vocês podem ler essa palavra. É incrível. Se eu dou, o Senhor Deus, ele me dá mais ainda. Até o dízimo é para construir o centro de tiro, precisamos fazer o seminário bíblico, precisamos fazer várias ofertas, e as pessoas pensam, o outro deve fazer mais do que eu posso só esperar um pouco. Dá várias desculpas, dá um coração seco e não quer ajudar. Eu não estou dizendo que nós precisamos ofertar, eu não preciso pregar dizendo que precisamos todos ofertar, que as pessoas vão começar a ofertar. Não, todos os irmãos já ofertam muito bem. Mas pode ser que tenha um coração assim de não querer ofertar, um coração individualista, duro, seco. Então, realmente o Espírito Santo que dá esse coração de querer fazer, em abundância. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 8 também, quando chegou a seca, a fome em Jerusalém, as igrejas gentis, elas fizeram várias ofertas para ajudar a Jerusalém. A igreja de Macedônia. Então, antes dos apóstolos irem e pedirem para que eles pudessem fazer a oferta, eles fizeram com a sua própria força e algo que passava a sua força, ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Quer dizer que eles fizeram isso para os outros santos, e não é somente com a força deles, mas acima do seu poder. Quer dizer que em transbordando eles fizeram esse trabalho. Então vocês acham que pessoas pobres não conseguem fazer? Conseguem. Você acha que somente rico consegue fazer? Não, rico se também ele for individualista seco, não ajuda em nada. Então é por isso que nós também, o Senhor Deus, ele nos permite
o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então é para nós, é em coletivo, não é somente eu que devo viver bem, mas é todos que devem viver bem. Nós precisamos um ajudar ao outro. Precisamos estar todos juntos. Em Hebreus, capítulo 10, realmente quanto mais próximo está a vinda do Senhor, realmente todas as ações. Nós precisamos olhar ao nosso. Olhem para os lados, olhem os irmãos ao lado de vocês. Quem é que está do lado de vocês? Está saudável? Será que está vivendo bem, comendo bem? Então olhem para os lados. Então se nós não olharmos ao nosso redor, quem é que vai olhar? E se nós olharmos em Atos capítulo 4, vamos procurar Atos capítulo 4. Palavras de Atos capítulo 4, versículo 32. Atos capítulo 4, versículo 32. Versículo 32, vamos ler todos juntos. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então aqui é as igrejas realmente primitivas, das primícias, que é a igreja de Jerusalém. Então os irmãos e irmãs que creem com um só coração, com um só coração. Com o coração de servir ao Senhor, de amar ao Senhor, realmente agradecer ao Senhor, viver conforme ao Senhor. Então, com todo o coração, nós nos unimos. E não é somente por palavras, mas nós todos que usamos um coração. Nós precisamos agir. E aqui ele fala, e era o coração da alma, da multidão dos que os queriam. Ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então eles não dizem, isso é meu, isso é seu. Não. Todo mundo compartilha. Então eram comuns, não devemos usar essa palavra de forma errada. Então as pessoas ricas, elas precisam compartilhar com os pobres. Só ele é para comer bem e viver bem? O Senhor Deus não permitiu desse jeito. Então nisso que nós compartilhamos, realmente com esse amor do Senhor nós podemos compartilhar. Então uma pessoa que é pobre, tem pessoas que são mais pobres do que você. Então não existia ninguém que dizia que essas coisas eram suas, porque é tudo do Senhor. E também é nosso. Então o pai ganha dinheiro e o pai ele diz, o dinheiro é meu, e ele guarda para si? Não. Existe a mãe, existe o filho, a filha, é tudo nosso. Agora compartilhamos todas as coisas. Mais do que nossos irmãos e irmãs em sangue e carne, nós temos irmãos e irmãs da eternidade. A carne é somente algumas dezenas de anos. Então, mas nós precisamos fazer desse jeito para nossos irmãos e irmãs. Não havia ninguém que dizia que era seu. Então é tudo do Senhor. Então os discípulos, eles realmente estavam testificando a vinda do Senhor. Então os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e com todos eles havia abundante graça. Versículo 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então, olhem só isso. Os irmãos de Jerusalém não têm mais nada que seja deles mesmos. Então, as pessoas que têm casa, campo, eles venderam. Eles pegaram o preço do que eles venderam e colocaram aos pés dos apóstolos. E os apóstolos separaram, dividiram para cada um que cada um necessitava. Então não havia ninguém que dizia que era seu ou meu. Realmente eles compartilhavam um com o outro. Então se nós olharmos isso, tem duas coisas porque isso acontecia em Jerusalém. Porque primeiro,
Os irmãos da igreja realmente primitiva são eles que compreenderam verdadeiramente a graça do Senhor, transbordaram amor em Cristo. Não havia ninguém que dizia, é meu, mas eles podiam compartilhar em tudo. A vida deles podiam dar para os irmãos. Então, do que eles vão estar com prejuízo, com cobiça? Não, eles querem colocar em prática. E é por isso que nós também, nós temos casa, terra, tudo, nós vendemos tudo e precisamos entregar na igreja. Seria ótimo nós vendêssemos tudo e colocássemos na igreja e estássemos compartilhando com todos, não é? Então, o comunismo, na realidade, queria fazer desse jeito. Mas o comunismo não segue esse patamar. Então, se nós olharmos na Rússia, então a pessoa mais rica que tem lá é Putin. Os políticos têm tanto poder e dinheiro. E o restante das pessoas são pobres. Isso é comunismo? E olhe para a China. Me desculpe, mas lá também é totalmente por castas, quase, podemos dizer. Porque lá é quem tem poder, quem tem dinheiro, eles separam entre famílias, pessoas que têm o poder, quem tem privilégio, a elite. Somente a elite que vive na capital vive bem. Tem pessoas na China morrendo de fome e eles não sabem. Como é que um país pode ser assim? Então isso é o comunismo. Então Karl Marx, ele olhou essa palavra de Atos, capítulo 4, e tentou colocar em prática essa palavra. Mas isso é qualquer pessoa que consegue fazer? É somente algo que um cristão que nasceu de novo consegue fazer. As igrejas primitivas conseguiam fazê-lo. Porque tinham esta fé, tinham esta vida. Então Jerusalém, quando ela foi secada, ela estaria para ser destruída. Está perto do seu fim, não é? Então o Senhor Jesus, vendo para Jerusalém cercada pelos soldados romanos, o Senhor Jesus já havia dito que Jerusalém iria ser destruída. Então o general Titus, ele veio e cercou Jerusalém e todas as pessoas começaram a fugir. Quem estiver na casa, realmente não leve essas coisas, fuja rápido. Suba para as montanhas, todos precisam fugir. E as pessoas que receberam a salvação, dentro de Jerusalém não existe nenhuma esperança. Quem tem alguma coisa precisa vender rápido. Porque senão vai viver assim falando, o que eu faço, o que eu faço? E todo mundo vai morrer. Sodoma e Gomorra também. Ló, sua esposa e as duas filhas. Realmente o anjo estava levando e dizendo para eles fugirem, eles estavam fugindo. Mas o que aconteceu com a esposa de Ló? Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Por que ela olhou para trás? Ai, meu Deus, o meu anel de ouro, meu colar de ouro. Ai, minha roupa boa. O que vai acontecer? E assim se tornou uma estátua de sal. Então, se não tiver, não olhe ali para trás. Então, vendo que Jerusalém estivesse secada por soldados, precisam fugir rápida. É por isso que em Jerusalém não existe nenhuma esperança. É por isso que esse acontecimento somente podia acontecer nesse tempo. Não acontece em nenhum outro momento. Entenderam? Vocês precisam entender por que eles conseguiram fazê-lo. Vamos vender nossas casas, vamos vender tudo. E depois vai vir todo mundo virar mendigo. Então, mas não é correto isso. Entenderam? Então, os políticos, eles dizem que ajudam os pobres, dizem que precisam retribuir para com os pobres. Então, mas países que têm essa mentalidade acabam rapidamente. Que pensam em fazer uma reforma agrária, dizem que pessoas pobres nem a nação pode ajudar. Só quem pode ajudar são cristãos verdadeiros. Cristãos, realmente, na medida do possível, podem fazê-lo. Porque nessa situação é uma situação especial que Jerusalém estava para ser destruída, porque lá não tinha esperança nenhuma em Jerusalém e eles tinham esse amor para com os irmãos, por isso conseguiram fazê-lo. Vamos procurar 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6.
1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. Versículo 18 e 19. Vamos ler todos juntos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Então, o que é esta boas obras? É repartir com boa mente, sejam comunicáveis, gostar de compartilhar, de ajudar uns aos outros. Então, nós também, se nós conseguirmos fazê-lo, então eu sozinho viver bem, eu sozinho carregar as coisas nas minhas costas, não. Nós cristãos, primeiro, qual é a prioridade? É pregar o evangelho. Então, os espíritos que estão indo para o inferno, que estão indo para a perdição, nossos irmãos e irmãs, a primeira coisa que nós devemos fazer é utilizar os bens para o quê? É para evangelizar. Nós fazemos a missão mundial. Você sabe quanto dinheiro que nós gastamos? Então, para manter uma família realmente de missionários no exterior, realmente é tanto dinheiro. Se nós pensarmos em dinheiro, não temos como mandar missionários. Então, nós estamos em 82 países no exterior. Nós temos 189 igrejas no exterior. E só no exterior, nós temos aqui nosso central da missão, não é? Que fez uma contagem. Nós ouvimos sobre como está acontecendo a missão no exterior, para mandar dinheiro para o exterior, para a missão. Então, só o dinheiro que saiu no ano passado. Então, nós utilizamos por volta de mais de 63 milhões de reais. Pense só, isso é incrível a quantidade. Mas sem muitas dificuldades, nós conseguimos. Por quê? A primeira coisa, a prioridade é salvar os pecadores, aqueles espíritos perdidos. É por isso que nossos irmãos e irmãs ofertam para isso. Então, para o nosso centro de retiro, nós construímos, não é? Já estamos iniciando a construção. As pessoas que se reúnem no retiro de verão, realmente por volta de mais de 10 mil pessoas se reúnem em 7 etapas diferentes. E é por isso que nós temos muitos cômodos, mas ainda falta. Porque muitas pessoas estão vindo. Ano passado, então 10 mil, 11 mil, até 15 mil pessoas estavam vindo. E eles estavam aqui entrando nos hotéis, nos cômodos ao redor do local. Então, se você não se reservar, você não consegue nem um lugar para dormir. Então, para construir uma coisa dessas, eu não sei se está bem eu dizer uma coisa, mas só essa construção, realmente já estamos usando realmente milhões de reais. E isso não tem muitas dificuldades. Por quê? Por que nossos irmãos e irmãs realmente precisam fazer esse trabalho? Porque no retiro é o momento onde as pessoas mais recebem a salvação. Então, no retiro de verão, retiro de outono, retiro dos jovens, de inverno, dos pastores, dos professores, dos líderes, estamos continuamente fazendo. Então, não existe nem no mundo inteiro um lugar que tenha um local de retiro tão grande como o nosso. Então, nós sabemos quão importante isto é. É por isso que, para construir o local de retiro, nós não guardamos nada, nós usamos tudo que conseguimos. Os irmãos e irmãs que vêm do exterior, eles enviam os seus dízimos para nós, para suas ofertas. O primeiro é para salvarem os espíritos perdidos. Então, nós utilizamos para isso. Os missionários, eles vão para o exterior. Da outra vez, na Filipinas. Realmente, os pastores nativos,
por volta de 49, contando com os missionários que nós enviamos, 79. Então, contando até as irmãs que estavam ali. Então era um número tão grande. Então é 90, 180, não é? Com as suas esposas. E fizemos a reunião de líderes também. 1.300 pessoas no local de retiro. Então nós, para a missão mundial, a primeira coisa que nós fazemos é ofertar os nossos bens. E assim, ajudar os irmãos e irmãs que estão na dificuldade. E é por isso que nós precisamos ajudar uns aos outros. No distrito, nós fizemos não somente a reunião de distrito, mas nós precisamos ajudar os irmãos e irmãs que estão na dificuldade. Verificamos, será que todos estão bem? Então não precisamos chamar o nome dessa pessoa, mas podemos ajudar eles. Realmente, sem que a mão esquerda saiba da mão direita, nós podemos ajudá-los, não é? Então, se o distrito não tem uma força para poder ajudar, então nós precisamos pedir para a igreja. Podemos falar diretamente. Então, nós pedimos esse nosso alimento, nossa comida, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, vamos procurar Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Versículo 15 a versículo 16, vamos ler todos juntos. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque tais sacrifícios Deus se agrada. Então nós precisamos fazer o bem. Não esquecer da comunicação, que é compartilhar. Porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Isso, Senhor Deus, Ele diz que é sacrifício. Então, esse é o sacrifício que Deus se agrada. É por isso que, na realidade, a nossa vida de fé não é somente por palavras. Nós precisamos colocar em prática. Se existem os irmãos e irmãs na pobreza, nós precisamos ajudar. Precisamos ter o coração de compartilhar. Se para mim eu tenho alguma coisa, eu preciso ajudar aquele que está em falta. Eu não devo esquecer. Pode ser que eu esqueça. Pode ser que se eu for com um coração seco, eu não queira ajudar. Mas nós precisamos vencer esse coração. E é por isso precisamos ajudar aqueles que são pobres. Em Mateus capítulo 6, realmente nós podemos ver o Senhor Jesus. Ele disse para olhar para as aves dos céus. Elas não plantam nem colhem, mas é Deus Pai os mantém. Então não são vós realmente mais preciosos do que essas aves? Então, olhem para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então o Senhor Deus, Ele veste realmente a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais do que a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Até as aves dos céus o Senhor Deus as mantém. Os lírios do campo o Senhor Deus as veste de forma bonita. Mas, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir? Não se preocupem com isso. Isso é somente o desejo dos gentios. Os gentios que pedem desse jeito. Então, nosso Pai, Ele sabe que no que nos é necessário. O Senhor Deus, Ele vai se encarregar dessas coisas. Então, vós de pouca fé, homens de pequena fé, o Senhor Deus, Ele mantém até as aves dos céus. Então, em Mateus capítulo 7, o Senhor, Ele já conta até os fios dos nossos cabelos. Então, 2 passarinhos só vendiam a um assário. Então não tem nenhum valor, porque até esses 2 pardais que não tem valor nenhum,
Se o Senhor Deus ele não permitir, não cai sobre a terra, então o Senhor Deus realmente ele já contou até os fios dos nossos cabelos. Pessoal, eu não consigo nem contar os fios das minhas sobrancelhas, mas o Senhor ele sabe até os fios dos meus cabelos. Então eu, enquanto lavava o cabelo, quantos fios caíram ou não, eu não sei, mas o Senhor Deus ele sabe. Então eu creio e dependo porque o Senhor que conhece toda a minha vida. Então aqui ele há de cuidar da minha vida até o dia final. Então nada nós precisamos nos preocupar. É com oração, com a alegria, nós precisamos pedir ao Senhor. Então não precisamos nos preocupar em nada, só precisamos orar, precisamos com agradecimento. O Senhor Deus há de atender às nossas orações. É por isso que o Senhor Deus ele sabe o que nos é necessário. O Senhor Deus ele há de nos ajudar. Ah, então tá ótimo, Senhor Deus ele vai me ajudar, eu não preciso trabalhar, não preciso colher, não preciso plantar, não preciso fazer nada. É só ficar ali debaixo da árvore com a boca aberta? Então você acha que o caqui vai cair dentro da sua boca? Ela vai cair e quebrar sua cabeça. Então, em Tessalonicenses já disse para não dar o que de comer para aqueles que não querem trabalhar. Então, o Senhor não está dizendo para você não trabalhar e ficar parado. Então, o Senhor ele disse para olhar as aves dos céus que voam. Então, nós precisamos fazer o trabalho que nos é necessário. Então, você ser preguiçoso é pecado? Tudo é pecado. Tudo você precisa fazer o quê? Com esforço, dedicação no seu trabalho, se dedicando, uma pessoa que tem os seus negócios, no seu negócio, a esposa dentro da sua casa, cuidando dos filhos, da casa, na evangelização. Cada um tem um seu trabalho. Então nós somente precisamos nos dedicar e fazemos todo o nosso trabalho esforçadamente. Então Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas, vamos meditar todos juntos? Mas, o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. First, primeiro, é prioridade. Então, esse reino dos céus, onde as pessoas ouvem o evangelho, recebem a salvação. Então, nós precisamos pregar esse evangelho para fora e por dentro nós precisamos nos amar, nós precisamos obedecer. Quando nós fazemos esse trabalho, tudo que nos é necessário, o Senhor Deus, Ele nos permite, como adicional. As pessoas do mundo, elas não guardam metas, utilizam tudo que é forma para tentar viver neste mundo, ganhar dinheiro, mas nós somos pessoas que vivemos para a vontade de Deus e o Senhor Deus há de retribuir as nossas vidas. O que é que vocês querem fazer? Vão colocar em prática ou não? Então, pregar o reino de Deus, viver conforme a vontade do Senhor. Então, nós precisamos ser diligentes, tem muito trabalho a ser feito. Seja nos meus negócios, seja na minha vida de trabalho, seja trabalho voluntário dentro da igreja, quem precisa evangelizar na evangelização, cada um tem o seu trabalho que precisa ser feito. Se você for preguiçoso, é pecado. Ele já disse, servo mau e preguiçoso. Então, se você é esforçado, diligente no seu trabalho, tudo o Senhor Deus ele permite, acrescenta em nossas vidas. Isso é a promessa de Deus. Então, Elias também. Durante 3 anos e meio, quando estava na fome, na seca, então não tinha o que comer, e todos os dias vinha o corvo, trazia pão e carne para ele. Ele bebia água do rio, e os corvos traziam a comida para ele. Mas um dia a água realmente do rio secou, agora ele precisa ir lá buscar água. Ele precisava ir para um lugar chamado Sareta. E ali havia uma viúva com o seu filho. E ela estava ajuntando lenha e Elias perguntou para ela: Eu estou com fome. Parece que você está preparando comida? Então me dê um também, me dê um pão para mim. E ela disse: Ei, onde que tem pão? Na minha casa tem um pouquinho de farinha, tem um pouquinho de óleo
E eu estou pegando essa lenha para fazer a minha última refeição, meu último pão, para eu e meu filho comer e morrer, porque não temos o que comer. Mas você está pedindo algo para comer? Não temos nada para te dar. E o que Elias disse para ela? Sim, entendi. Mas mesmo assim, vai e me faz um pão e me dê um pouco. Traz um primeiro para mim. Então, depois o que sobrar, você pode compartilhar com seus filhos, com seu filho. E então, assim, até que acabe essa secura, essa fome, não faltará farinha, não faltará óleo. E ele disse que essa é o que o Senhor Deus ele haveria de permitir. E ela foi e fez do jeito que Elias disse para ela. Primeiro ela fez para Elias e deu para Elias comer. Então, conforme essa palavra de Elias, todos os dias quando ela ia, tinha farinha. Sempre tinha a farinha ali e dentro do seu olezeiro tinha óleo. Todos os dias tinha. Tinha de novo. Até acabar. E isso, em 2 Reis, capítulo 17, aparece essa palavra. E esse milagre acontece até nos dias de hoje. Então, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então, primeiro precisamos pregar o evangelho. Precisamos nos amar. Porque assim, o Senhor Deus, ele há de permitir todas as coisas. Este é o milagre de Deus. Esta é a ajuda de Deus. Então, nós vivemos conforme a vontade de Deus, vivemos conforme o milagre de Deus. A nossa carne está viva também, pedindo o pão de cada dia. O Senhor Deus, ele nos alimenta, ele cuida até das aves dos céus. Vocês acham que Deus não irá nos ajudar? Então, se nós fizermos o trabalho que nos é necessário, se nós dependemos do Senhor Deus, ele conhece. Então, tudo o que nos é necessário, o Pai o sabe. Então, o trabalho que nós precisamos fazer, nós precisamos deixar o restante com o Senhor Deus. Porque assim o Senhor Deus, ele há de nos abençoar. E se nós conhecemos isto, isso é muito bom. Porque nós vivemos conforme a vontade do Senhor Deus. Depois que eu compreendi uma coisa dessas, antes eu vivia difícil. E claro que antes também eu creia que o Senhor Deus haveria de me ajudar. Não tinha preocupações. Mas eu pensava, o Senhor Deus, ele há de me ajudar todos os dias. E então eu pude perceber. Eu só preciso fazer o trabalho que me é necessário. E o restante o Senhor Deus, ele há de se encarregar. Nada me faltará. Então o Senhor Deus, ele ajuda realmente em tudo. Isso eu pude sentir verdadeiramente. É por isso que eu posso dizer a todos. Então, se eu viver conforme o Senhor, realmente toda a nossa vivência, o Senhor, ele conta até os fios dos nossos cabelos. Então, no que o Senhor, ele não iria nos ajudar? Ele vai nos ajudar em todas as coisas. Todas as nossas preocupações nós precisamos deixar para com o Senhor. Então, como 1 Pedro capítulo 4, o Senhor, ele conhece as nossas necessidades. Então, nós precisamos pedir o pão nosso de cada dia. E não é somente para mim, mas é para nós. É para nossos irmãos e irmãs todos juntos. Agora, realmente, o Senhor, ele há de compartilhar para mim. Então, assim, a oração que o Senhor, ele ensinou, se nós pensarmos e orarmos continuamente, eu peço para que vocês vivam em praticando essa oração. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, nós fomos salvos pelo Senhor. Nosso corpo, nossa carne, tudo foi comprado para o Senhor, para vivermos conforme a graça do Senhor. Senhor, o restante das nossas vidas, nós sabemos que o Senhor há de cuidar das aves dos céus, os lírios do campo. O Senhor Deus as veste, e é por isso que nós sabemos que todas as coisas que nos é necessário o Senhor Deus já conhece.
Senhor, que o restante das nossas vidas nós possamos viver para a glória e a vontade do Senhor Deus, para pregarmos o Evangelho do Senhor, para vivermos obedecendo ao Senhor. Senhor, que nós também, nossos irmãos e irmãs, realmente que ninguém viva em dificuldade. Mas sim, mesmo que esteja na dificuldade, nós possamos nos ajudar uns aos outros. Que nós possamos fazer a vontade do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos ajudar dessa maneira. Todas as coisas dependemos diante do Senhor e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.